Graça e paz, queridos. No nosso último encontro, nós vimos os passos para o Evangelho atravessar gerações. Hoje eu gostaria de refletir em cima de uma outra pergunta. Por que, em meio às crises, o Evangelho continua? Em tempos onde não há mais ilusão de controle, onde tudo é incerto, onde tudo é imprevisível, onde o futuro é inseguro, o futuro é desconhecido, não há previsibilidade, é uma pergunta que chama a atenção. O interessante é que Paulo escreveu a Timóteo em um momento parecido com o nosso. Roma foi incendiada por Nero e começou a perseguição aos cristãos ali. Ele estava preso e Timóteo foi enviado a Éfeso, jovem pastor, numa grande igreja, cheia de crises internas, de divisões, de heresias, e a perseguição vindo de forma externa. E é interessante que o apóstolo, se preocupando com o seu filho na fé, ele me encorajou a enfrentar os sofrimentos externos e as provações do ministério com coragem. Lembrou-lhe que o Evangelho convocava a pegar o bastão do testemunho e passar adiante. Por isso o incentivou a viver o Evangelho com perseverança, com pureza, para poder proclamá-lo com autoridade. Foi graças ao fato de Timóteo ter ouvido essas instruções que o Evangelho passou por gerações, passou adiante, passou os séculos e chegou até nós, apesar de todas as circunstâncias que ele tenha enfrentado. O que é que nós aprendemos aqui? Antes de mais nada, Paulo ele nos ensina que o Evangelho ele continua porque ele é uma fonte de encorajamento. Ele nos mostra que a fé em Cristo e em sua unção em nossas vidas nos faz continuar apesar das lutas, das crises e do sofrimento, porque as encaramos como provas que nos aperfeiçoam. A Bíblia nos diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. 2 Timóteo 2,4. Outra razão por que o Evangelho continua é porque ele é uma convocação. Somos convocados a pegar o bastão do testemunho e dar continuidade, passando adiante. O bastão que recebemos dos que vieram de nós devemos passar para os que vão vir depois de nós. E o mais interessante é que isso me lembra a corrida 4x4, a corrida olímpica 4x4, onde 4 velocistas eles competem na mesma modalidade. O primeiro dá uma volta completa e passa o bastão do testemunho, que é uma barra cilíndrica de 30 centímetros para o que vai dar a próxima volta até que os 4 concluam a prova. O Evangelho é do mesmo modo, ou seja, o bastão do testemunho é passado de uma geração para outra, de pai para filho. A Bíblia nos diz que nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O autor de Hebreus vai dizer: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Muitas vezes a proposta é correr parte da corrida e passar o bastão para que o outro continue essa corrida, porque as testemunhas que estavam antes já tinham andado nessa corrida. Uma última razão porque o Evangelho continua é porque ele é uma fonte de incentivo. A nova vida concedida por Cristo Jesus mostra que nós temos hoje no poder do Espírito Santo o poder de sermos parecidos com Jesus. É por isso que a gente não deve se envergonhar do Evangelho, mas vivenciar os seus ensinos com perseverança, com pureza, mesmo em meio a uma geração corrompida, perdida pelo pecado e muitas vezes que está rejeitando essa verdade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso a Bíblia nos diz: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E mais, Paulo diz aos romanos: não envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que seja essa o nosso sentimento, que a gente tenha o Evangelho como
uma fonte de encorajamento em meio às lutas, como uma convocação para continuar a corrida e como uma fonte de incentivo, mostrando que muitos já passaram por esse momento, venceram a corrida, que nós podemos vencer e incentivar outros a também vencerem quando chegar a sua vez. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua graça e o Teu Espírito esteja sobre nós e possamos fazer com que o Evangelho continue, mesmo em meio às crises. Eu sei que ele continua, porque ele continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.